poder partilhar depois. Muito bem, meninas. Gostaria de justificar, então, a falta da Denilda, né, que ela avisou pra gente, me avisou ontem que ela não poderia estar hoje aqui, e também a falta da Hannah, que perdeu o irmão dela hoje, José Vantuil, faleceu de corona. Eu até pediria para que nós incluíssemos ela e a família dela em nossas orações, tá? Leram o texto? Lemos, ouvimos. Nós ouvimos, né? Sem pergunta, né? Dessa vez, que a Geralda me cobrou hoje. Tem perguntinha, não? Ajuda. Eu falei, mas eu tenho A muito pergunta medo desperta alguma de coisa. induzir, sabe? Às vezes. Então a gente vai mesclar assim, hora com a pergunta, hora sem pergunta, ver como é que a gente vai caminhando. Eu não sei o que aconteceu, mas a mensagem só caiu ontem no meu WhatsApp. Eu mandei. A minha Está escrito segunda-feira, mas eu só consegui abrir ontem. A ideia dessa vez não foi culpa minha. Não, deve ter culpa da internet aqui mesmo. Eu recebi no dia, mas só tive tempo de ler hoje. É puxado, Virgínia, eu sei. Mas vamos lá. Então, rememorando, né? O Santo Padre está fazendo essas catequeses sobre a oração. E cada dia ele está pegando uma figura, um personagem bíblico. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas mais do que refletir sobre a vida daquele personagem, ele está chamando-nos a atenção. Fecha um pouquinho só a ideia. Isso. Aí depois, quando você for falar, você abre, tá bom? Ele está chamando-nos a atenção para algumas características bem específicas da vida de cada personagem, né? Se nós vamos pegar da semana passada, Davi, ele pega a questão do pastoreio de Davi, a questão da veia poética de Davi, e com isso ele nos ensina a rezar contemplando a realidade, né? Davi era alguém que pegava tudo que ele sentia, tudo que ele experimentava, e conseguia, através disso, louvar a Deus, pedir perdão a Deus, ou seja, a sua oração era uma oração bem alicerçada, ancorada na sua realidade. Se a gente for pegar lá Moisés que teve esse comprometimento com o povo, que manteve estreitos vínculos com o seu povo, né, que experimentou as falhas das pessoas e a distância de Deus, né, que foi o pontífice, e assim a gente vai chegando até na primeira que ele pegou, que foi Caim, né? Ou seja, cada personagem bíblico, ele faz desse personagem como se fosse um estereótipo, né? Um modelo em determinada situação. E hoje, então, ele chega na pessoa de Elias, né? Para nós, de maneira especial, que bebemos da espiritualidade do Carmelo, é uma figura muito importante, né? E no próprio texto ele explica um pouco o porquê disso. Eu vou começar a falar, depois a gente pode ir partilhando, tá? Ele coloca que Elias, ele supera os limites do seu tempo. Por quê? Porque até mesmo nos evangelhos, nós temos a evocação da figura de Elias, nós temos a lembrança da figura de Elias. Lá na transfiguração, quando Jesus chama 2 discípulos e ele se afasta, e ali ele tem aquela manifestação de quem ele é, do lado dele aparece Elias e aparece Moisés. Por que aparecem essas duas pessoas do Primeiro Testamento junto com Jesus? Qual será que era a importância disso? O que representa Elias e o que representa Moisés? Quem se atreve? Eu acho que são os que mais se identificaram, sei lá,
com as coisas daquela época, né? De passar para frente, de seguir, né? As ordens, sei lá como é que se fala. Ok. Quem mais? Por que será, Geraldo, apareceu Elias e Moisés e não apareceu Abraão e É porque eles Davi? foram, eles menciam as tentações, os sofrimentos, eram mais próximos de Jesus, eu penso assim. Tá, vamos lá. Quem mais? Eu acho que Elias foi fiel desde o começo a Deus. Uhum. E o Moisés, apesar das restrições que ele tinha, ele trouxe a tábua dos mandamentos. Tá, Ele trouxe a também. palavra de Deus. ótimo. Virgínia? Se atreve a um palpite? Ai, Sem problema, sem vergonha. Tá. Então vamos. Esse ai deixa seu, para depois. esse ai Deixa para seu, depois. esse ai seu disse muito. Então vamos junto aqui. Dentro de tudo isso que vocês falaram, para o judeu e esse episódio acontece no Evangelho segundo Mateus. Mateus está escrevendo para judeus. Para judeus, a figura de Elias e Moisés, ambas as figuras são muito importantes. Por quê? Como a Aide disse, Moisés vem trazer as tábuas. As tábuas do que, Aide? Da lei. Da lei. Isso, Geralda, da lei. Então, Moisés personifica a lei. E Elias personifica, torna viva na sua pessoa o profetismo. E a Bíblia, a Torá, ela é dividida com os livros da lei e dos profetas, né? Então, essas duas figuras são muito importantes. Então, quando na transfiguração essas duas figuras aparecem junto com Jesus, é como que esses dois personagens estão dando testemunho de quem é Jesus. É aquele de quem os profetas falou e é a própria encarnação da lei. Para nós ocidentais, a lei ela tem uma dimensão muito pejorativa, muito negativa. A lei existe, nós já falamos sobre isso, para cercear a nossa liberdade. A gente não pode exceder o limite de velocidade, porque existe uma lei. A gente não pode sonegar imposto, porque tem uma lei que manda a gente pagar imposto. Então, a lei, ela existe como que para cercear a nossa liberdade. Já para o povo judeu, a lei existe para garantir a fidelidade à aliança com Deus. O povo judeu tinha centenas de leis depois que derivaram desses 10 mandamentos. E para eles, vivenciar a lei era um gesto de liberdade, de libertação. Tá? Então, Moisés, como sendo a personificação da lei, é aquele que vai personificar a possibilidade de ser fiel à aliança. E Elias aparecendo é a personificação, então, de tudo aquilo que vai contra a aliança, do profetismo. Oi, Aide? É que esses dias foi a festa dos judeus, né? De domingo, quando Moisés entrega as leis. Eles Isso. comemoraram de domingo a terça-feira. Eu sei porque a minha vizinha é judia. Ela é judia? Aliás, o meu prédio só tem judeu, né? Aí tem bastante, né, Aide? Demais. Então, a gente vive com eles as festas, né? E é muito bonito, é muito bonito. É muito bonito, é muito tradicional. Eles fazem com vontade, né? Com o coração mesmo. E o próprio Jesus também fala, né? Ele fala de Elias para dar crédito ao testemunho de João Batista, lá em Mateus 17, 10 e 13. Uma curiosidade que o Papa coloca, que a figura de Elias ela não tem muito um início, porque ele já aparece de forma misteriosa, né? Vem de uma pequena aldeia que é totalmente marginal, desconhecida. Então a gente não sabe a origem de onde veio Elias. E também Elias não morreu. Elias ele subiu para o céu numa carruagem, né, de fogo.
Então, o povo judeu esperava a volta de Elias antes de Jesus chegar. Então, havia essa espera, né, de Elias. E Elias, ele passa a missão dele, jogando o manto dele para Eliseu, e Eliseu, então, assim, assume como sucessor de Elias. Isso é uma curiosidade. O que mais nos chama a atenção é que a própria Bíblia apresenta a fé de Elias como uma fé cristalina, né? Eu não quis mudar a palavra, mas deu trabalho para eu gravar um homem integérrimo, né? Tropecei umas 3 vezes. Oi? É muito difícil. Integérrimo, né? Eu não quis trocar, porque simplesmente poderia colocar, Elias era um homem íntegro, né? Mas eu deixei bobeira, mas quer dizer isso, é íntegro, né? Ele é incapaz de compromissos mesquinhos, é um homem, né, que se consome de zelo pela causa do Senhor, né? Ele não tem meias opções. A opção transparente dele mesmo, né? É transparente, ele opta e ele vai às últimas consequências nessa opção. A gente vai ver lá na frente do texto, quando fala que ele foi quase que exilado, né? Ele foi quase que perseguido, ele viveu a solidão. Então, a primeira característica que o Papa coloca para a gente é Elias como esse homem da fé cristalina, esse ser humano de uma fé pura mesmo, né? No sentido de radical. Inabalável? Inabalável, eu não digo, porque a vida dele foi de altos e baixos também, né? Mas era de uma opção radical. Radical, né? Porque o próprio nome dele, o próprio texto do Papa coloca isso, que o próprio nome dele é uma profissão de fé, e isso para a Bíblia é muito importante, né? Javé é Deus. E quando Elias ele vai lá no Monte Carmelo e ele combate os profetas de Baal, o próprio nome dele dá testemunho do Deus dele, né? Que Javé é Deus, né? Os profetas todos lá que ele chama, e depois ele vai dando cabo, ele mata um por um, e depois disso ele é perseguido, né? No 4º parágrafo, ele começa falando que a oração é a seiva que alimenta constantemente a sua existência. O que vocês pensaram dessa frase? A oração é a seiva que alimenta constantemente a sua existência. É porque é a oração que dá força, né? Que protege, que às vezes abre os horizontes, né? Uhum. Dependendo do grau que você está de intimidade ali na sua oração, pode ser isso. Eu vejo assim, a oração como se fosse também uma vitamina que fortalecia ele para chegar até Deus. Uhum. O que é a seiva? É um líquido, né? Uma gosma que É um alimento, na né? árvore. É a gosma, mas essa gosma é o que da planta? É um alimento. É o alimento da planta, né? Uhum. Se a gente corta a árvore lá num determinado lugar que a seiva não passa para a copa, o que acontece com a árvore? Ela morre. Ela seca. Ela morre, ela seca, ela fenece, né? Então, para Elias, o que mantinha ele vivo? A oração, né? Oração. Era essa seiva que constantemente chamava ele à existência. E aqui o Papa coloca uma dualidade muito interessante, que a gente lembra de Elias muito na manifestação onde ele faz o altar lá, né? Oferece o sacrifício, o fogo vem, queima aquele sacrifício, então a gente lembra de Elias no momento portentoso, no momento grandioso, no momento de glória, no momento onde, através dele, manifesta-se a grandeza de Deus. Só que depois desse fato, Elias ele vai viver um momento de deserto, um momento de solidão, né? É a desorientação na qual constata que não é melhor do que
os seus pais. Que a vida dele, ele experimenta essa dor na vida dele. Então, a vida de Elias, ele experimenta uma montanha russa, né? Um alto e um baixo muito grande. E é nesse momento que a oração, ela serve como que um catalisador, como sendo essa seiva mesmo, que dá sentido para ele. Quando diz que chama para a existência, né? A oração, a frase é assim: a oração é assim, deixar-se levar por Deus e deixar-se, inclusive, flagelar por situações negativas e por tentações, né? Ou seja, é não fugir daquele momento que ele está sentindo. Então, o estereótipo aqui hoje que a gente encontra da figura de Elias é esse que ele não foge desses momentos de baixos na sua vida. Ele não foge dessa experiência. E apesar disso, ele encontra Deus. E é esse encontro com Deus, com esse Deus, que vai resgatar para a existência dele. Resgatar para a vida verdadeira que ele é chamado a viver enquanto ser humano, né? E aqui o Papa faz a primeira constatação que o Elias era um homem de fé cristalina, era um homem que permaneceu fiel. Segunda experiência, que a oração era a seiva para a vida dele, porque ele experimentou altos e baixos, momentos de conforto e momentos de solidão. E um terceiro aspecto é que Elias é um homem de vida contemplativa e ao mesmo tempo ativa. E o Papa lembra que muitas congregações religiosas têm Elias como seu fundador, né? Inclusive o Carmelo, pelo fato da experiência ter acontecido lá no Monte Carmelo, e ele ter visto a nuvenzinha e ter sentido Deus não no terremoto, não nas grandes manifestações, nas grandes epifanias, mas o Papa coloca como que no murmúrio de uma leve brisa, né? É no silêncio sonoro. O Papa fala que é um fio de silêncio sonoro. É muito bonita essa expressão, né? Eu achei linda. É muito bonita. Porque experienciar Deus nos grandes milagres é relativamente fácil. Leva a grandes conversões, né? Estava morto e sobreviveu, nossa, né? Alguém que se curou, tem grandes mudanças, mas essa consciência de experienciar Deus no fio de silêncio sonoro, onde parece que ele se faz calado, naquela nuvenzinha pequenininha que surge lá no horizonte, parecendo uma mão, e ali Deus se manifesta, e ele sente aquela brisa suave, gostosa, e ali ele sente a presença de Deus. A gente tem que estar muito voltado, né? É muito conectado, né? E ele vivencia isso porque ele está unido a Deus e também ele está unido à realidade do outro. Ele não se furta a esta vida ativa. E o Papa aqui faz dois puxões de orelha, assim. O primeiro é que a oração não é um fechar-se egoisticamente com o Senhor, né? A oração não e a gente, quem tem experiência de ir no Carmelo das Monjas, percebe muito isso, né? Elas vivem uma vida contemplativa, mas elas estão hiperantenadas. Quem vai no locutório conversar com elas, como que elas estão conectadas mesmo com a realidade? Elas não são alienadas, muito pelo contrário. Às vezes elas fazem comentários bem mais críticos do que a gente aqui fora, que está com todos os jornais, internets, Wi-Fi e tudo da vida, né? Então, a oração, ela leva a esse estar conectado com a realidade. Então, o Papa fala que aquele que reza e vive desconectado da atualidade, da realidade, né? Essa é uma oração fingida. A expressão é dele, né? Assim, essa oração é fingida. Isso não é oração. É quase que um egoísmo, né?
É só uma pessoa, não quer repartir, não quer procurar passar para frente as coisas boas. Por deleite pessoal, né, Ana? Por gozo pessoal, por um egoísmo pessoal. Isso não é oração. Isso é outra coisa, tem outro nome, né? Pode ser lá uma meditação individual. A nossa oração cristã, ela só tem sentido se ela nos prepara para vivenciar algo extremamente importante, uma das virtudes cardeais, que é o amor. Né? Aquela expressão que eu costumo usar, né? Na Eucaristia, aqui se entra para rezar, daqui se sai para amar. Qualquer encontro pessoal nosso com Deus, se a gente se aproxima dele para rezar, daquele encontro a gente tem que sair para amar. Se a gente não saiu com o coração aberto ao amor, o Papa fala que é uma oração fingida, não é o Ramon que está falando, não. Né? Repete a frase, a gente entra para amar. Dizem que, eu não sei se em Cássia tem mesmo essa placa, mas diz que tem uma placa no Santuário de Cássia que eu gostei, então eu passo para frente, escrito assim, aqui se entra para rezar, daqui se sai para amar. Ótimo. Tá? E depois, se é verdade que essa oração ela não pode ser desconexa da realidade, é verdade também que para nós realizarmos os nossos serviços sociais, as nossas ações, primeiramente nós devemos nos sentar aos pés de Jesus. Porque se a gente cai num ativismo puramente social, a gente está fazendo até o bem, mas a gente não está agindo a partir do coração de Deus, no sentido de que não brota dele essa ação. Pode brotar, às vezes, da nossa vaidade, pode brotar, às vezes, do nosso desejo de aparecer, pode brotar até de desejos verdadeiramente humanos, que Deus passa por aí. Mas é necessário que nós nos debrucemos no coração de Deus e dessa experiência saia o nosso desejo de fazer o bem. Né? E o Papa fala o seguinte: é por causa disso, dessa falta de oração, que muitas vezes os cristãos, ele chama aqui de crentes, comportam-se assim. Cometem tantas injustiças, porque não foram primeiro rezar diante do Senhor, discernir o que fazer. Frei Deneval, aqui na paróquia, Frei Deneval já faleceu, ele começou a ter uma determinada prática. Se uma reunião pastoral tinha 1 hora e a reunião dele era no relógio, no mínimo 20 minutos daquela reunião era para oração. A gente fazia a leitura orante da Bíblia, a gente fazia qualquer outro modelo de oração, para depois a gente partir para a reflexão, para o conselho de pastoral, para a reunião de batismo, alguma coisa que tinha para decidir. É um pouco a base desse ensinamento, né? Às vezes as nossas pastorais, tanta briga, tanta coisa, tanto desentendimento, talvez esteja faltando a gente botar um pouquinho o joelho no chão, botar o nosso coração no colo de Deus e discernir qual que é a vontade dele. Às vezes é muita nossa vontade e menos vontade de Deus, né? E Elias, ele mostra isso para a gente, a necessidade da vida contemplativa e da vida ativa, né? A vida ativa em que sentido? E aqui ele coloca para a gente a necessidade, o Papa coloca, da gente ter coragem que Elias teve. Quando Elias precisou chegar na frente do rei e falar poucas e boas para ele, ele foi lá e falou. E o Papa coloca como que nós, cristãos, estamos necessitando de muitas vezes falar a verdade. Falar a verdade numa associação de bairro, falar a verdade para um representante, falar a verdade às vezes para um vereador, às vezes para alguém que está coordenando um trabalho, né? E muita gente ainda fala que religião e política não se misturam. A partir de Elias, não se mistura não, já é misturado, né? Se a nossa fé nos faz comprometidos com a realidade, isso, na mais pureza da palavra, é fazer política. Não é partidarismo, mas é a política enquanto o bem comum da sociedade. E nós não podemos nos furtar disso.
né? A gente não pode se furtar de solicitar vacina para a nossa população, a gente não pode se furtar de ver injustiças e não se calar, né? Isso é papel nosso, sim, enquanto cristão, enquanto discípulos de Elias, que percebe como que ele teve coragem, que ele não se calou. E o Papa pede isso para a gente, né? Quanta necessidade temos de cristãos zelosos que hajam diante de pessoas que desempenham responsabilidades de dirigentes com a coragem de Elias para dizer: isto não se deve fazer, isto é um assassinato, né? Então é um pouco esse testemunho que Elias nos chama a vivenciar dentro desse aspecto de vida contemplativa e vida ativa. E já caminhando para o final, o Papa coloca que Elias também progrediu na fé. Elias foi crescendo na oração. O rosto de Deus foi tornando-se aos poucos mais nítido ao longo do caminho. Ele olhou assim de longe, parecia uma nuvenzinha, de repente ele viu que era a manifestação de Deus, né? Ele manifesta-se, Deus, não na tempestade impetuosa, não no fogo devorador, mas no murmúrio daquela leve brisa. E como vocês mesmos falaram, para a gente conseguir perceber a presença dele nessa brisa, é necessário que estejamos atentos. É necessário que estejamos com os olhos despertos. Usando uma expressão do Evangelho, é necessário que estejamos vigilantes, né? Se a gente cochilar, o cachimbo cai, como dizia minha avó. Se a gente não estiver atento à realidade, Santo Agostinho falava que ele tinha medo da graça que passava, né? Se a gente não estiver atento à realidade, pode ser que Deus passe pela nossa vida e nós não consigamos perceber. E depois o Papa encerra no último parágrafo colocando que essa é a vicissitude, ou seja, essa é a sucessão de fatos que acontece na vida de Elias. E quando eu falo que o Papa chama para a gente olhar isso como sendo um estereótipo para a gente, é porque ele fala assim: mas parece que isso tudo é escrito também para nós. Frase do Papa: em certas noites podemos sentir-nos inúteis e solitários. Principalmente em tempo de pandemia, né? Como que a gente se sente às vezes solitário, inútil? A gente fazia tanta coisa na paróquia, a gente tinha uma vida tão ativa, a gente fazia tanta coisa na comunidade, no bairro, e de repente a gente se vê improdutivo, quase que inútil. Mas será que a nossa ação era importante pelo que nós fazíamos ou pelo nosso testemunho? Como que eu estou dando esse testemunho agora? Como que eu estou aproximando o meu coração do coração de Deus, talvez nesse retiro forçado agora de pandemia, onde eu sou chamado a fazer um pouco menos e a estar mais com Ele, né? A Ide brincava no começo, é um tempo de conversão, ou a gente converte ou converte agora, né? É um tempo da gente se aproximar e colocar o nosso coração no coração dele. E por fim o Papa coloca, né? Regressando a Deus com o coração, apesar de tantos erros, tantos desacertos, tantas coisas erradas que a gente faz, voltarão também como que por milagre o nosso coração a encontrar a serenidade e a paz, né? Assim como Elias sentiu a solidão, assim como Elias sentiu a insegurança de estar sozinho, abandonado, às vezes nós nos sentimos assim, e se nós bebermos dessa seiva que é a oração, o nosso coração encontra serenidade e paz. É claro que a gente não pode olhar que tanta depressão que acontece pelo mundo, é falta de oração. Claro que não é, né? Às vezes não. É doença, às vezes por uma questão química que precisa de remédio, mas numa certa normalidade nós encontraremos a paz. Claro que praticando atividade física, né, fazendo com que o cérebro produza esses hormônios também que nos deixam mais tranquilos, mas colocando o nosso coração nas mãos de Deus, nos aproximando dele, né? Percebendo que os nossos problemas não são os maiores no mundo. Também a gente não vai relativizar tudo que são os menores, não são, mas que tem gente sofrendo e nós somos solidários a essas pessoas, como Elias nesse momento de hoje, né?
Eis o quanto nos ensina o exemplo de Elias, né? Eis como que esse arquétipo bíblico pode trazer elementos para a gente vivenciar de uma outra maneira a experiência de nos encontrarmos juntamente com Deus. É mais ou menos isso que eu tinha rezado, pensado, né? E para trazer para vocês hoje. Discordâncias, concordâncias. Meninas? Esse finalzinho aqui é muito igual à vida da gente, né? A gente fica desesperado, fica triste, fica com raiva, né? Mas depois passa e você dá aquela paz, aquela sensação que você está segura, que tem alguém cuidando de você, né? No final, é a nossa fé que nos levanta e nos faz caminhar. Mas a gente só consegue isso a gente se colocar na presença e na mão dele. Com certeza. Né? Se a gente confiar mais na gente do que nele, a gente não tem nada de... A gente dá com os burros na água. Né? Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Mais alguma coisa, meninas? Falou tudo. Semana que vem tem perguntinha, tá bom, Geraldo? Ótimo. Mas foi bom também, que forçou um bocadinho. Forçou, né? Eu tive que ler, eu tive que ouvir, eu tive que escrever. Tá vendo? Que bom. A gente vai pegando o jeito, né? Vai, assim mesmo. É fazer lição de casa. Tá vendo a ideia? É isso mesmo. Fazer lição de casa. É isso. Eu te vi na novena anteontem, lá da... Da qual? CD. Da UCDS? Eu estou acompanhando todos os dias. Pois é, ontem eu não consegui, meu vizinho morreu ontem, nossa senhora, foi um transtorno. 55 anos, não, muito triste. E hoje, eu sou da Sagrada Face, nós fomos rezar o texto no santuário, às 6 horas. Então, cheguei aqui, já estava em cima da hora, já tinha passado a novena, e perdi hoje, também tem que fazer com outras pessoas. Ótimo. Tá bom, mas fica gravado, Ana Lúcia. Mas não é a mesma coisa fazer na hora assim, né? Fazer junto, né? Hoje foi a Regina e a esqueço o nome dela. A irmã da Regina. Eu não conheço muito o povo, não. Eu estou chegando de leve. Isso. Eu com 20 anos já, eu conheço todo mundo. Pois é, isso aí. Meninas, então, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Nós agradecemos. Que nós coloquemos na prática da nossa vida o quanto Elias nos ensina, da fé cristalina, da oração contemplativa e da vida ativa, a oração como a seiva da vida e depois a capacidade de progredirmos na fé. Amém. Um abraço. Amém. Boa noite. Até a próxima semana. Tchau, tchau, meninas. Deus quiser. Obrigado. Bom fim de semana. Amém para nós. Tchau, tchau. Tchau.